Hoje nós estamos aqui com o pastor presidente José e também com o pastor local Sebastião. Eles que ambos fazem parte aqui da igreja pentecostal Fé na Palavra, que fica localizada, né? Daqui a pouco eles vão falar. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor. A minha primeira pergunta para vocês é para conhecer um pouquinho da história de vocês, né, da família e também de como iniciou, né, essa nova igreja, nova que eu digo assim, comparando com algumas, né, mas já tem, eu sei, com muitos anos de estrada. E aí eu faço essa pergunta para vocês: como foi dado início à fundação aí da igreja pentecostal Fé na Palavra? A igreja foi fundada em São Paulo, não me lembro bem o ano, pelo pastor Antônio Severino da Silva Cavalcante, que não está mais conosco hoje. E por uns tempos ele ficou em São Paulo. Depois não deu o trabalho que ele iniciou com os membros, não deu a continuidade, alguns saíram. Aí ele mudou-se para Cuiabá, Mato Grosso. E quando ele mudou-se, eu já estava pronto para ajudar ele, para continuar o trabalho com ele. Aí nós iniciamos em Cuiabá, trabalho da igreja. E depois de Cuiabá, né, irmãos, aí continuamos nós lá. E depois foi aberto em Mirandiba. Na época, quem assumiu como pastor local foi um cunhado meu. E eu fiquei em Cuiabá, mas o pastor Antônio, e ficou a igreja aberta aqui em Mirandiba também, uma unidade aqui em Mirandiba. Aí, passado o tempo, nós congregamos, construímos, graças a Deus. E aí chegou um tempo que Deus não permitiu mais a permanência do pastor Antônio. Ele partiu, né, irmãos? E como eu já congregava, eu, minha esposa, os filhos, e já gostava do trabalho ao qual ainda hoje gosto, e luto pela obra, pela família, pelas almas. Aí eu continuo com o trabalho em Cuiabá. E foi tempo também que o nosso irmão, cunhado meu, que dirigia aqui em Mirandiba, não deu certo, saiu. Pastor Sebastião, na época, era presbítero, diácono, veio para Mirandiba e assumiu. E até hoje está. Hoje ele foi separado ao pastor, cuida de um rebanho também, graças a Deus. E a nossa, né, como se diz assim, nosso privilégio é cada dia continuar o trabalho, salvando uma alma. Não é nós que salva, assim, orando pelas almas se salva, para Deus abençoar, transformar as vidas. E eles aqui em Mirandiba e eu lá em Mato Grosso. E Deus vai, né, irmãos, tem abençoado, graças a Deus vai abençoar mais. E aí nós continuamos esse trabalho, fazendo parceria com nossos amigos, que é o irmão Gilmar, há pouco tempo, que está fazendo parte também, nos ajudando. Deus vai abençoar ele, a família, nossos irmãos, sim, e mais irmãos aqui em Mirandiba, né, irmão? E lá os irmãos não conhecem, lá os irmãos conhecem, o pastor Sebastião conhece a minha família, meus filhos, minha esposa, genro, mas não conhece, assim, mais alguns que há pouco tempo se uniram conosco. E nós estamos lutando lá pela obra e continua. E eu creio que Deus vai abençoar cada vez mais. Tenho o desejo de orar por todas as almas, independentemente de ministério ou de condições ou de situações, né, irmãos? O importante, o Senhor Jesus, ele disse: orai por todos. Essa é a missão do cristão. Não importa cargo, salário, não importa, né, irmãos, conhecimento. O conhecimento é buscar de Deus. A Bíblia diz, né, irmãos, que o temor ao Senhor, né, irmãos, louvado seja Deus, é o princípio da sabedoria. E é buscando de Deus que nós vamos continuar.
esse trabalho. Hoje estamos aqui na casa do nosso irmão Valmir e nosso irmão achou por bem de nos entrevistar. E é isso que eu tenho a dizer, né, irmãos, que a igreja, ela continua o trabalho da obra de Deus, já com o tempo, né, irmãos, e nós temos de dar continuidade no trabalho, dar continuidade naquilo que for necessário, nos projetos, construção, de documentação, né, irmãos, aquilo que não está ainda, como se diz, regularizado, se regularizar cada vez mais, porque há mudanças, sempre há mudança em todo o trabalho, em todo o ministério, todos os órgãos, sempre há uma mudança, né, irmãos, a tempo, mas o que eu peço a Deus é que mude para melhor, no sentido espiritual, de salvação de alma, e abrindo o trabalho, aquilo que for preparado por Deus, para que as almas sejam salvas, sejam libertas, né? É o desejo que eu tenho. Eu sei que o nosso irmão, da mesma forma, os irmãos que amam a palavra de Deus da mesma forma, os irmãos intercedam, aqueles que têm, né, irmãos, aleluia, glória a Deus, e tem aquela dedicação às coisas de Deus, e nunca procure escandalizar, nunca procure criticar, mas procure ajudar na oração, no louvor, na obediência, ser amigos dos outros, andar de mãos dadas, como diz, né, irmãos? Louvado seja Deus, e o Senhor diz na palavra dele, glória a Deus, que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso fala, né, irmãos da igreja, isso fala da dedicação à palavra, graças a Deus. E assim, irmãos, nós vamos continuando o trabalho, graças a Deus. Não é de um dia para o outro, não é dentro de poucos dias que as coisas acontecem, mas é no tempo de Deus. E não parando, mas continuando, esperando que o Senhor nosso Deus, Ele continua nos ajudando. Eu vou passar a palavra para o pastor Sebastião e ele continua dando, a não ser o nosso irmão também quiser entrevistar mais alguma coisa. Sim, a gente ainda tem bastante perguntas, né? Essa foi apenas a primeira. Eu quero perguntar para vocês, onde fica localizada a sede da Igreja Pentecostal Fé na Palavra? Ó, irmãos, hoje como sede está Cuiabá, mas nós estamos trabalhando em concordância e eu combinar com o pastor Sebastião para que cada estado, vamos supor, cada estado que foi implantada uma unidade da igreja, tem um pastor presidente estadual. E aí, como nós temos a construir lá em Cuiabá, terreno, aí nós vamos ver a sede mãe, como se diz, onde se ela vai ficar lá ou se ela vai ficar em Mirandiba, que lá é próprio e aqui é próprio. E vamos falar também do local, né? Falar de Mirandiba. E aí eu quero saber aí onde fica, onde a gente pode encontrar a Igreja Pentecostal Fé na Palavra lá em Mirandiba. Amém, graças a Deus, a paz do Senhor. A nossa igreja Fé na Palavra, que ela fica localizada na rua Francisco Moisés da Silva, no bairro da Coab, vizinho PSF, postinho médico na Coab, né? E é uma satisfação imensa podermos estarmos nessa tarde, onde o irmão está nos entrevistando, e até ele perguntou para o pastor José sobre o início, quando iniciou-se, e eu creio que foi em 2011, em Carapicuíba, em São Paulo, onde foi iniciado o trabalho, Fé na Palavra, pelo pastor Antônio, né? Hoje não está mais em o nosso meio, o saudoso pastor. E foi começado aqui em Mirandiba no ano de 2012, né? No mesmo local onde já citei o endereço. Então, com o passar do tempo, o pastor Antônio ele precisou se ausentar de São Paulo
e o vice dele, infelizmente, dividiu o ministério e acabou desmoronando o trabalho em Carapicuíba. Mas, todavia, deu-se início, né, em Cuiabá, onde também foi aberta em Várzea, em Mato Grosso, vizinho Cuiabá, Várzea Grande. E eu comecei o trabalho em Casa Nova, na Bahia, mas quando iniciei o trabalho em Casa Nova, na Bahia, houve uns probleminha aqui na cidade de Mirandiba, precisou da minha presença, eu vim, e como lá estava de início, foi fechado o trabalho lá e eu vim cuidar aqui em Mirandiba desde 2015, do final de 2015, setembro de 2015, até hoje estou aqui, para a glória do Senhor, onde Deus tem se feito presente, né? Deus tem salvado. Não é uma grande multidão, mas pessoas que têm se chegado para o Senhor. E o Senhor tem abençoado e estamos lutando na expectativa e na esperança que o nosso Deus é o dono da obra e é Ele que vai dar o crescimento. Então algumas dificuldades vêm, não só em nosso ministério, mas isso é no sentido geral, no reino espiritual há dificuldades, mas o importante é que possamos permanecer, né, firme, com a mão no arado, não olhando para os problemas, os obstáculos, mas com os olhos em Cristo, que é autor e consumador da nossa fé. Como os pastores aí já falaram, né, o nome do antigo, no caso, porque se foi, né, o presidente da igreja, chamava-se Antônio. Era pastor Antônio, era Antônio Severino da Silva Cavalcante, né, conhecido popular, pastor Antônio SS, né, esse era o nome que muitas pessoas conheciam ele como Antônio SS. A gente sabe que ele foi chamado, lógico, para ser pastor, e com isso também teve esse sonho, ou foi esse chamado para que ele construísse uma igreja diferente, não é? Então algo levou ele a construir essa igreja e realizar esse sonho. O que levou ele a construir a igreja pentecostal Fé na Palavra? O pastor Antônio, ele conta, né, ele nasceu na igreja Deus é Amor. Ele aceitou lá, foi batizado. Com o passar do tempo, chegou a dirigir algumas igrejas em Cabrobó, também lá em São Paulo, né? Mas chegou um certo momento que ele não esteve de acordo com certos trabalhos e ele começou a orar a Deus. E conta ele que ele teve uma visão, Deus concedendo esse título, né, de Igreja Fé na Palavra. E aí foi tanto uma visão dada por Deus que ele não teve a visão hoje e amanhã. Ele fundou o Ministério Fé na Palavra. Isso levou 5 anos depois dessa visão para ele dar início, então, o trabalho Fé na Palavra, Pentecostal Fé na Palavra. Então ele fundou o trabalho, eu fazia parte de outro ministério, achei por bem unir com a Fé na Palavra para ajudar, porque era o próprio irmão meu, queria lhe ajudar, pedir a benção da igreja a qual participava, e o pastor me abençoou e uni com a Fé na Palavra, mas depois da minha união na igreja, né, ter unido com a igreja Fé na Palavra, infelizmente cerca de 2 anos aconteceu a tragédia, né, ele foi assassinado. Mas uma coisa muito importante, irmão Gilmar, que antes de eu unir com a Fé na Palavra, ele falou para mim que tinha tido uma visão que eu ainda ia ser o segundo, ou seja, o pastor o vice, e ele me contou essa visão, e eu não estava no ministério Fé na Palavra. Então quando ele me falou isso, eu fiquei assim meio, não duvidei, que eu não duvido, mas eu pensei, eu gosto tanto do ministério que eu congrego,
mas se for de Deus vai acontecer. E o interessante é que quando eu resolvi unir com a fé na palavra para ajudar no trabalho, eu não me dei de conta nem da visão que ele tinha passado para mim. Então, depois de alguns dias que eu estava no ministério, que ele falece, aí foi que eu caí em si e lembrei da visão que ele falou que teve, eu ainda sendo o vice-presidente do Ministério Fé na Palavra. Então as coisas de Deus é mistério. E hoje eu não sou o vice-presidente ainda, mas já sou pastor local. E nós ouvimos aí o nosso pastor-presidente, né? Que foi substituído, né? Substituiu, aliás, o saudoso pastor Antônio, ficou no lugar, pastor-presidente, falando que o seu objetivo, né, é nomear, ou seja, é formar pastor estadual. Então, quando Deus fala, Ele cumpre com as suas promessas. E nós estamos aqui não é para se apresentar, não é para competir, mas é no objetivo de dar continuidade à obra de Deus, porque a obra do Senhor não pode parar. Deus sempre levanta remanescente para cuidar e fazer a sua obra. Como os pastores falaram aqui, né? O irmão de vocês, o pastor Antônio, ele foi assassinado. Sei que não é bom para a família falar, mas a gente está aqui trazendo essa história para um público. E com certeza o público quer saber por qual motivo ele foi assassinado. Eu sei que quem mais sabe dessa história é o pastor José, mas eu vou dar apenas o início. O pastor Antônio, ele era uma pessoa muito boa, caridosa, ele evangelizava muito, ele não tinha horário, ele não escolhia quem evangelizar, podia ser drogado, podia ser embriagado, podia ser prostituta, podia estar na favela, podia estar no centro. Ele não temia em anunciar a palavra. Então ele começou a dar a mão a essas pessoas que realmente estavam nas drogas, e aí foi quando ele conheceu uma senhora que tinha um filho que estava acusado de roubo, e ela dizia que o filho não tinha praticado e pediu que ele fosse até a cadeia, o presídio, visitar e orar pelo seu filho, e ele não mediu esforços e foi. E quando ele vai então visitar, ele começa a orar por esse jovem. Quando esse jovem é liberto da prisão, começa a ir para a igreja, então ele não vigiou nessa área e começou a dar toda a oportunidade, liberdade desse jovem ficar dentro da casa dele. Como a família dele estava em São Paulo e ele morava só, em Várzea Grande, então ele deu toda essa liberdade. Aí foi aí que começou uns acontecimentos, uns furtos, pequenos furtos dentro da sua casa. E aí ele percebeu que só poderia ser essa pessoa. E ele comentou para outra pessoa que tinha acontecido isso, e essa pessoa chegou para o suspeito e comunicou. Quando comunicou, eu creio que isso causou uma rixa, e foi aí aonde, poucos tempos depois, infelizmente, aconteceu o seu espancamento, onde ele foi espancado dia 2 de janeiro de 2017, e quando foi dia 7 do próprio mês, de janeiro, num sábado, ele chegou a falecer. Não resistiu ali, ficou em coma uns 7 dias, infelizmente vindo a falecer. Então a causa essa é o nosso pensamento, melhor dizendo, que foi através disso, mas está nas mãos de Deus, temos orado, e o que importa é que ele está na presença do Senhor. Como a gente está falando de um homem de Deus, uma pessoa de Deus, aí fica aquela dúvida. A reação da população a saber dessa história?
Ah, foi muito revoltante, né? Eu vou passar aqui para o pastor José e ele vai falar. Houve muita revolta, até mesmo de algumas facções lá da época, até mesmo de alguém de São Paulo se revoltaram, porque na verdade isso é uma coisa inesperada, né? Por mais que as pessoas sejam cruéis, elas não querem mexer no povo de Deus, e realmente foi uma plena covardia, né? Uma tamanha covardia, e foi muita revolta mesmo. Até hoje o povo é revoltado, mas graças a Deus que o nosso Deus é quem peleja por nós. Mas pessoa melhor para explicar, né, esse acontecimento é o pastor José, porque ele que estava lá, não chegou a presenciar o fato, mas chegou, né, após ser socorrido, e sabe melhor da história do que eu, que estava aqui no Pernambuco, e lá ele estava vizinho. Pai do Senhor, mais uma vez, né, irmãos, a respeito do que o irmão perguntou, foi lamentável, né, irmãos, na época, mas nós temos um conhecimento, não de nós, temos um conhecimento da Bíblia, que nós sabemos que o primeiro homicídio que houve foi o de Abel, né, irmãos? Caim matou Abel, matou o próprio irmão. E muitas pessoas, eles iam tentar, às vezes, querer até escandalizar, achar que isso é impossível acontecer. Mas nós sabemos que o primeiro homicídio que houve desde a criação do mundo, né, irmãos, foi quando Abel foi assassinado pelo próprio irmão. E o pastor Antônio, como falou o pastor Sebastião, ele era uma pessoa caridoso, sem maldade, né, irmão? Não usava de má fé, gostava de ajudar as pessoas, não media esforço. Quando ele via uma pessoa carente, fosse financeiro, ele ajudava, se fosse espiritual, ele ajudava. Ele tinha aquela dedicação de ajudar as pessoas. Ele chegava a falar para mim, às vezes eu falava, irmão Antônio, o senhor vigia mais. Teve até vez, irmãos, de ele falar assim para algumas pessoas conhecidas. Meu irmão fala que eu confio muito nas pessoas. Ele já não tem tanta confiança, mesmo servindo a Deus, ele é uma pessoa mais, ele é mais um pouco sistemático, mais, né, irmãos, eu sempre observo mais, gosto de observar mais as coisas. E o que acontece? Ele, devido a ele ser uma pessoa caridoso e usar de boa fé, ele ia até aquele lugar mais difícil que fosse. Ele orava pelas meia-noite nos montes sozinho. Ele chegava em monte, às vezes tinha pessoas fumando droga, tinha facção ali, às vezes armado. Ele não importava, ele falava, ele pregava. Chegou vez em São Paulo dele, alguém levar ele em uma trilha, chegar lá para ele para deitar, colocar uma pistola nele, dizer que era aquele dia que estava esperando ele. E ele pregar para essa pessoa deitado ali, a pessoa com a arma na mão, e a pessoa foi desfalecendo, chegou a dizer, não é você que eu queria, desculpe e tal, e liberava ele foi embora. Por 2 vezes isso aconteceu em São Paulo. E ele dizia que não temia a morte, poderia morrer na faca, no cacete, no tiro. Ele não morria porque ele estava preparado a qualquer hora que o Senhor quisesse chamar. Então ele era aquela pessoa que ele não media esforço e ele confiava. Aí devido a ele confiar, irmão, chegou a esse caos. E eu estava na época, né, irmãos, morava distante 30 quilômetros. Morava numa hora da cidade que ele morava, 30 quilômetros. E quando eu soube, que cheguei lá, ele já não reconhecia mais, ele já estava em coma. E eu soube da história já depois, né, irmãos, mas entreguei nas mãos de Deus. Eu li uma mensagem, eu lembro, no livro de Oséias, se não me falha a memória, que ali me deu a entender que o próprio Deus, irmãos, em certas ocasiões, às vezes ele permite para ver a reação, né? Ou seja, nós não sabemos que viemos para esse mundo, mas não sabemos como partir daqui, irmão. Por isso que a Bíblia manda nos se preparar, vigiar, né, irmãos? Porque as pessoas muitas vezes ignoram, o crente morreu, foi matado, o pastor fulano foi matado,
mas diz que era de Deus. Mas a Bíblia diz que a carne e o sangue, ela não é do reino, o que é do reino é a alma. A nossa carne, o nosso sangue, de uma forma ou de outra, ela vai ficar aqui na terra. E isso aí, irmão, não levou muito a eu ficar em desespero. Passei, né, irmãos, um momento não foi tão fácil fazer a sepultura do meu irmão, assinar, né, irmãos, assinei, como se diz lá, o documento, o certidão de óbito dele foi o que assinei, agi e fiz o que pude. Mas aí foi onde continuou o trabalho. Eu não achei por bem de parar, eu não achei por bem de dizer, não dá mais certo, porque a Bíblia diz que para Deus nada é impossível, irmãos. E aí nós continuamos trabalhando, graças a Deus, na obra do Senhor, e continua, irmãos, tem que dar continuidade. Né? Como o pastor falou, ele mesmo não tinha medo da morte, estava preparado, né, para o chamado, e aí o seu chamado chegou, mas podemos dizer que ele partiu feliz por cumprir sua missão, né? Ele não tinha, ele falava qualquer hora, ele dizia, olha, qualquer hora que alguém achar que ele disse, eu não peço a Deus que eu vou, do jeito que Deus achar que eu posso morrer, eu morrer. Ele falou, eu não sou melhor do que o apóstolo Pedro, que quando foi para ser morto, disseram que iam assassinar ele, ele disse que não era digno de morrer igual Jesus morreu. Pendurasse ele de cabeça para baixo e assassinasse ele pendurado. Ele falava essas palavras. Muitos dos discípulos morreram cerrados. O único que escapou e não morreu de morte natural foi o apóstolo João. Né, irmãos, todos conhecem essa história. Morreu na ilha de Pátria, já com 94 anos de idade. Mas os outros foram cerrados no meio, foram mortos. Isso não importa, o que importa é que no dia que o Senhor chamar a igreja, aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro para a glória do Pai. E a missão dele está sendo cumprida por vocês, cumprida, né? Nós não vamos parar. Exatamente, aí eu volto a fazer uma pergunta para vocês, né? Como vocês aí se despertaram para Cristo? Porque eu sei que cada um de nós tem uma história antes e depois, né? Isso. Pastor Sebastião foi dos primeiros a aceitar. Muito criança, muito novo na época, e pregou para mim. E uma certa vez vim até aqui o São Gonçalo, que o São Gonçalo é conhecido de mim há muito tempo. Eu fui convidado a vir numa pescaria, eu vim e recebi o convite dele no mesmo dia, dele e do irmão, do meu irmão Valmir de João Gomes, saudoso João Gomes. E eu cheguei em casa já à noite, fui mais um filho que eu tenho, que hoje tem 36 anos. Na época ele tinha uns 8 anos, 10 anos, nem lembro. Eu fui com ele, já cheguei na rua, já à noitinha, na cidade, já à noitinha, meio bêbado, ainda tomei mais uma de ir para a igreja. E lá eu aceitei, graças a Deus, 96, pelo mês mais ou menos, final de agosto de 96. E continuamos, né, irmãos, de lá para cá, é uma caminhada segura, graças a Deus. Tem espinho, mas também tem flores. Né? Hoje eu tenho uma família construída, também na presença de Deus. E eu falo, irmão, as almas, o povo, que o caminho é Jesus, não tem outro. E vocês vêm, né, de uma família de evangélicos. A gente vê que bastante membros da família de vocês são evangélicos. Hoje, né, irmãos, graças a Deus, tia, mãe, sobrinho, irmão, primo, daqui para São Paulo, Mato Grosso, em outros estados, nós só vemos falar que a família está aceitando, está servindo a Deus. E nós temos aquela confiança que tem uma multidão de pessoas, nós temos um número de pessoas que oram pelos outros. Isso aí, irmão, nos dá força. Muitas vezes eu estou orando pelas madrugadas, orando por alguém. Eu sei que alguém está orando por mim. Né, irmãos? Isso aí é gratificante a Deus. E nós vamos continuando desta forma. A gente que frequenta a Igreja Pentecostal Fé na Palavra, a gente vê lá que é uma igreja que vem crescendo bastante, uma igreja muito bem organizada, muito acolhedora, onde os membros também estão felizes com os pastores que estão de frente, que recebe bem as pessoas, mas também sabe aconselhar, sabe também fazer aquele intermédio, né? E está sempre ali presente na vida dos irmãos, né? E para vocês, a Igreja Pentecostal Fé na Palavra vem crescendo como esperado ou vocês ainda esperam muito mais? Espero muito mais, irmãos, até porque
para mim é início. Quando ele recebeu o convite e depois o nosso saudoso pastor Antônio teve a visão, né, irmãos? Depois, há um longo de tempo, já há uns anos para frente, o pastor Antônio ele chegou a falar para mim um dia lá em Cuiabá, dizendo que teve uma visão à noite, e o Senhor dizendo que ia começar tudo de novo. Quando ele falou aqui, eu lembrei, né, irmãos? Então, creio que está caminhando de acordo à vontade de Deus. Se ele disse que ia haver uma mudança, ia começar tudo, tinha que começar tudo de novo, aí foi a partida dele, nós damos sequência, né, irmão, já com já com outro número de pessoas, ou seja, uma outra pessoa na frente, que por hora é eu que estou, né, irmãos, assim, em primeiro lugar, porque ele partiu e eu tive que dar continuidade. Se eu tinha uma família, se eu tinha um ministério, eu não podia parar, eu não podia deixar, né, irmãos, para ir para qualquer lugar, graças a Deus. E aí, nós estamos aí, né, irmãos, andando. Eu creio que o nosso desejo é que, não para nós se aparecer, para dizer que temos aquela, vamos supor, aquele condições de ter muitas pessoas, muita gente, mas Deus que sabe, né, irmãos, que necessita. O que eu tenho a dizer é que tanto a minha pessoa, a fraca pessoa, que eu falo fraca no sentido de eu me humilhar diante de Deus, diante da sociedade. Eu, pastor Sebastião, nós temos uma família, nós temos uma história, nós somos trabalhador, nós somos lutador, nós honramos a nossa família, honramos, né, irmãos, e o nosso lar, a igreja do Senhor. E aí, irmãos, eu creio que só vai crescer. Hoje a moda é realmente falar em igreja tradicional e igreja renovadora. E aí eu pergunto para os pastores, a igreja pentecostal Fé na Palavra, ela é uma igreja tradicional ou renovada? Irmãos, o que eu entendo é que, né, a igreja somos nós. A igreja não é um templo, não é uma placa. A igreja é as pessoas que se dedicam, estão na frente do trabalho, faz de acordo a palavra de Deus. Nem todos fazem, né, irmão? Mas se esforçamos para fazer. E aí eu não considero ser, né, uma tradicional, nem ser uma igreja de primeiro lugar, mas é uma igreja que deseja morar no céu. Isso é o que é importante. Eu agora vou passar para um ponto que eu gosto muito, é sempre de tirar aquelas dúvidas, aquelas curiosidades. E a gente fala de coisas que são mitos e coisas que é verdade. Então a gente vê que aquelas pessoas, né, que não gostam de línguas estranhas, né, que são contra as línguas estranhas, eles falam que a língua estranha, esse idioma, ele era falado apenas no dia de Pentecoste. Isso é verdade ou é mito? Ó, irmão, se tiver uma Bíblia aberta aí, irmão, traz aí Atos 2, eu vou mostrar dentro da Bíblia que algumas pessoas não conhecem, né, irmãos? E às vezes ignora o batismo com o Espírito Santo. Abre aí, São Sebastião, capítulo 2 de Atos. Mas aí, quando Jesus disse assim: eu irei para o meu Pai, enviarei o Consolador. Ele estava falando que enviaria o Espírito Santo para consolar a igreja na face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Atos 2, versículo 29. Se não me falha a memória, leia aí. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Deixa eu ver se é. Santo é o nome do Senhor. Vamos ver se é aqui, irmãos, o que eu te falei mesmo. Ato 2. Deixa eu ver se é 2:29. Como é que diz aí? Varões e irmãos. É listo? Não, deixa eu ver. Vê primeiro 29. Você estava no 3, né? No primeiro 29. Do primeiro 29. Está aqui. Eu quero mostrar aqui para os irmãos, né, sobre o que o irmão falou. Louvado seja o nome do Senhor. Fala aí, irmão.
Teatro É, 3:29. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a referência aqui. Louvado seja Deus, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. É assim, né? Perdão, irmãos, é 39, capítulo 2, verso 39, diz assim: porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. A promessa, irmãos, não foi só naquela época. Alguns irmãos estudiosos, algumas pessoas que meditam a palavra de Deus ignoram, mas para a honra e a glória do Senhor, precisa meditar. Capítulo 2 de Atos 29, porque a promessa, está dizendo a promessa, vos diz a respeito a vós e a vossos filhos, ou seja, a nós, aos filhos que vêm, a todos que estão longe, tantos e quantos que Deus, nosso Senhor, chamar. Enquanto estiver nascendo pessoa, enquanto a igreja está crescendo, enquanto a igreja não for arrebatada, aqueles que creem, eles são batizados, sendo batizados, ele fala línguas estranhas, eles profetizam. Lá em Coríntios, né, irmãos 14, fala sobre os dons espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Só que tem pessoas, irmãos, que eles procuram só a ler a palavra, fazer teologia mista, conhecimento tecnológico, mas ele não conhece, não procura buscar de Deus um revestimento ao qual nós não vencemos sem a graça e a misericórdia do Senhor. A Bíblia, né, irmãos, nos fala a respeito que quando João Batista batizava, ele dizia: eu batizo com água, mas depois de mim vem um que eu não sou digno de tirar a sandália da precata dele, esse batizará com fogo e com Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja Deus. Muitas pessoas, a gente acompanha, né, em outras igrejas também, e conversando com vários irmãos, e muitas pessoas acham que só quem tem o Espírito Santo é quem fala em línguas estranhas. Mito ou verdade? Não. É mito. Porque na verdade falar em línguas É um dom. Voltando ao assunto do pastor José, o que o irmão perguntou sobre a igreja tradicional, muitos que não creem no batismo com o Espírito Santo, é claro que no dia do derramamento do Espírito Santo, teve muitas pessoas ali que foram usadas para falar outros idiomas, para aquelas pessoas que estavam ali, que não tinha, não compreendia, foram usadas como intérprete para falar a palavra de Deus, para ser anunciada o Evangelho. Só que isso não quer dizer que não existe, né, variedade de línguas pelo Espírito Santo, que é o dom. E em relação a pessoas que têm o Espírito Santo, ou seja, que não falam a língua, não tem o Espírito Santo, não é verdade, porque muitas pessoas não têm o dom ainda de falar em línguas, de profetizar, de curar e tal, mas tem o Espírito Santo, que é o essencial, que é esse que nos convence da justiça e do pecado. O pastor falou algo bem interessante, que é a questão do intérprete. E aí eu pergunto, para a gente finalizar, quando e onde falar em línguas estranhas? Na verdade, o cristão, ele precisa ter uma certa sabedoria, ou mesmo ser sábio, né? A gente tem local que você vai fazer um trabalho, uma oração. Então você vai fazer uma oração intercessória. Você não vai buscar ali um revestimento. Você não vai ali buscar um batismo do Espírito Santo. Você não vai ali procurar ser restaurado. Você ali está intercedendo,
para Deus abençoar alguém. Então precisa haver sabedoria. O apóstolo Paulo, ele falou que preferia, né, falar poucas palavras no seu próprio idioma ali, para que as pessoas fossem edificadas, do que ele falar de uma forma que só quem fosse edificado fosse ele, não os outros. Então, quando as pessoas às vezes não procuram ser sábio, aí ele acha que só é cheio do Espírito Santo se buscar a renovação, o batismo, a restauração, e começar a dar lugar e falar em outras línguas. Mas as pessoas que não entendem, os incrédulos, aquelas pessoas, elas não vão sair dali edificadas, porque ela não entendeu nada. Então o lugar mais adequado das pessoas buscar um renovo do Espírito Santo é na igreja, é num culto, principalmente em uma vigília, principalmente num culto voltado para a busca de renovação e restauração, e não ao público. Agora, se Deus quiser usar, ninguém pode deter o Espírito Santo de Deus. Agora que precisamos usar de sabedoria e buscar a Deus a sabedoria, e Ele nos concede. A Bíblia diz: se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que Ele o concede. É isso aí. Então eu quero finalizar aqui essa entrevista, agradecer demais aqui, né, agradecer ao pastor José, também agradecer aqui ao pastor Sebastião. Mas antes de eu finalizar e passar aqui a palavra final para vocês, eu quero pedir aí a você que gostou aí do nosso conteúdo, que se inscreva no nosso canal, ative aquele sininho, né, e também dê aquele like. E vamos junto fortalecer aqui o canal TV Mirandiba. Então, pastores, finalizem aí, deixem aí uma mensagem para o público. Eu quero finalizar, nesse momento, finalizar essa entrevista, né? Primeiramente eu quero agradecer a Deus. Segundo o nosso irmão Valmir, né? Nós viemos fazer uma visita aqui, ao nosso irmão Valmir, amigo Valmir, a irmã Ana, né? E aí acabou nós tendo essa oportunidade de darmos essa entrevista. Queremos agradecer o espaço, o carinho dos irmãos, né? Eu creio que os irmãos compreenderam. Não foi assim uma coisa planejada, foi momentânea, mas estamos aqui, né, para também fazer aquilo que Deus permitir. Então eu só tenho a agradecer, principalmente nosso irmão Gilmar, da TV Mirandiba, tem sido uma bênção também em nossas vidas, tem feito transmissão em nossa igreja, tem nos ajudado de uma forma direta, indiretamente, e convidar todos vocês para sempre estar conosco na Igreja Fé na Palavra, onde eu já citei o endereço no início, né? É vizinho PSF, no bairro da Coab. Você é o nosso convidado todo especial, onde temos cultos lá às terça-feiras, às 19 horas, às 21 horas, também às quarta-feira, às sexta-feira e aos domingos, mesmos horários. Então você é o nosso convidado todo especial. Que Deus abençoe vocês e fica nosso forte abraço aí. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Eu também despeço com a paz do Senhor a todos. Peço desculpa, né, irmãos, que às vezes algo poderia ser mais declarado, mas é isso que veio em nossa mente e o que nosso irmão entrevistou, nós podemos responder. E eu agradeço primeiro a Deus, segundo o nosso irmão e a todos, nosso irmão Valmir aqui. E continuar, né, irmãos, orando. E as almas, elas têm refúgio, irmãos. Só procurar, né, os homens de Deus, não vou dizer só a nossa igreja, mas aqueles que, né, irmãos, que quiser procurar outras igrejas também, ou achar, saia desses caminhos que não edifica e vá para a presença do Senhor. Senhor, agradeço a minha participação, em nome de Jesus, Deus abençoe. A gente não podia deixar, né, de finalizar com oração. Então peço aos irmãos aí que se juntem aqui, os irmãos, vamos fazer uma oração final, né? Vamos orar. Irmão Valmir. Glória a Deus. Quer ler alguma palavra, Zé? Vamos fazer oração para Deus abençoar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos orar, irmãos. Primeiro Salmo 23.
O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Deitar, fazer despasto, guia mansamente águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia pela vereda da justiça, pelo amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unja a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia seguirá todos os dias da minha vida, habitarei na casa do Senhor por longos dias. Deus maravilhoso, Pai Santo, nesta tarde, meu Pai, ó meu Deus, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar, e o Senhor conhece também, ó Pai, este lar, esta família. O Senhor sabe, meu Pai, qual é a carência, eu não sei, qual é a necessidade, eu não sei, ó Pai, o Senhor sabe. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, este lar, esta família, o Senhor possa abençoar, meu Deus, em todos esses círculos vizinhos, ó Pai, em nome de Jesus, a cidade de Mirandiba, o estado de Pernambuco, o trabalho do nosso irmão Gilmar, ó meu Deus, a família do nosso irmão Cícero, a família da nossa irmã Margarida, meu Pai. Deus maravilhoso, Pai Santo, o Senhor abençoa as autoridades, meu Pai, o Senhor abençoa aos governantes, meu Deus, o Senhor possa, meu Pai, conceder o necessário, que eles possam ser os bons ministros da sociedade. Deus maravilhoso, Pai Santo, ó Senhor, que haja paz sobre o nosso país e haja paz sobre Israel, haja paz nas nações, que o Senhor abençoa em nome de Jesus, aleluia. Louvado seja Deus.